Ok. Do céu, pode ler para a gente, por favor? Tá, do livro Boa Noite, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, lição 127. A lei do retorno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quem falou foi Jesus na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações no porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é o ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Obrigada, do céu. Alguém gostaria de comentar a lição? Ninguém? O que você entendeu, do céu, da lição? Mauro, eu vou ser sincera para vocês hoje. Hoje eu estou aqui com a cabeça pensando num hospital. Então eu li, eu acredito que a mensagem seja muito boa, mas eu não estou entendendo porque o meu gatinho reapareceu, está quase morto, internado no hospital, em estado gravíssimo. Eu estou aqui pensando só nele, mas eu não podia deixar de faltar o estudo. Eu conto com a ajuda dos irmãos espirituais e da prece dos irmãos aqui. Então, eu li, mas, sinceramente, eu não assimilei. Ok. Desculpe. Nada, sem problema. Diga, Silvânia. Não, assim, eu entendi assim, que se você segue o caminho do bem, você vai ter... se você segue o caminho do bem, você vai ter uma reencarnação, tipo assim, de uma forma melhor, né? E se você segue o caminho do mal, como diz aí, vai ter uma condena... não sei se foi isso o final, que ela falou da questão da condenação, mas eu vejo como, na realidade, você vai ter que acertar aquilo que você fez. Então, não é uma condenação, não seja assim uma condenação, é porque somos responsáveis, tem as consequências de nossos atos. Então, o caminho do bem é o melhor, mas se você for pelo caminho do mal, vai retardar um pouco a sua evolução, mas você vai ter que voltar a acertar e seguindo mais lentamente, mas vai seguir, entendeu? Foi o que eu entendi. Não sei se está certo. Exatamente. Exatamente isso que é o fundo da mensagem de Emmanuel, né? E, de fato, a condenação, na verdade, é a extensão da nossa permanência nesse ciclo reencarnatório, né? Porque
nós precisamos da reencarnação para repararmos as nossas faltas, né? E para também desenvolvermos ali uma série de virtudes, né? Que precisamos alcançar para chegarmos à condição definitiva de todos nós, que é a condição de pureza, né? Mas aqueles que optam pelo bem, né, eles aceleram esse processo. E aqueles que insistem, né, na ignorância do bem, eles retardam esse processo. Muitas das vezes agravam as consequências das escolhas que fizeram. Então, realmente é isso que Emmanuel nos chama a atenção, nos estimulando, né, a fazermos sempre a boa escolha, né, em cada oportunidade. Obrigado, Maria do Céu. Obrigado, Silvânia, pelo comentário. Mais alguém? Íria, queria falar? Mauro, a Iri vai falar? Acho que não. Fala. Eu queria dar uma sugestão, que eu não sei se outras pessoas têm a mesma dificuldade que eu tenho. Quando as mensagens do Fonte Viva e do Pão Nosso, elas são longas. E queria dar uma sugestão, eu já estou para falar isso com você há muito tempo, que, de repente, a gente colocasse no grupo mais cedo a mensagem que alguém previamente coloque, ou que você escolha, para a gente já poder ler antes de iniciar o estudo, porque eu tenho dificuldade de captar tudo que está falando quando alguém lê um texto para mim muito longo. Uhum. Eu tenho dificuldade. Se eu estivesse acompanhando com ela aqui, se eu tivesse o Pão Nosso, ela falasse a mensagem, número tal, aí eu ia ler. Aí eu consigo assimilar mais. Entendi. Eu não sei se as pessoas têm essa dificuldade. Eu raramente comento a mensagem do início, porque eu vou me perder no meio do que ela está lendo. Eu não sei se as pessoas têm essa dificuldade que eu tenho, com mensagem mais longa assim. Então, não sei, de repente, mandar mais cedo, para a gente debater, falar daquela mensagem do início, aí não sei, uma sugestão. É uma proposta, uma opção, né? Quem quiser propor uma mensagem, pode colocar lá no grupo, e aí a gente lê, sem problema nenhum. Se tiver mais de uma, a gente escolhe uma na hora, né? Para fazer a Andressa falou que abertura. também tem essa dificuldade, ó, tá vendo? Uhum. A pessoa começa a ler um negócio para mim, eu vou muito bem até o início, depois eu já me perco. Não sei se é o TDAH. Tá bom. Então vamos à prece, Flavinha, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de mais uma noite de estudos da codificação feita por Allan Kardec. Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais nos ajudem a serenar nossa mente, a nos concentrarmos no estudo de hoje, que com certeza, Senhor, só nos acrescenta o conhecimento da doutrina espírita. Que o mal seja, Senhor, iluminado em suas explicações, sempre geram dúvidas a doutrina no nosso coração. E esse estudo, Senhor, é muito importante para que a gente entenda o que a gente tenta praticar. Obrigado. Abençoa todos que estão aqui reunidos. Abençoa essa sala de estudo. Que nós possamos ter todo o aprendizado necessário nas perguntas que serão lidas hoje aqui da codificação. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Flavinha. Obrigado, Lucel. Bom, pessoal, não sei se vocês acompanharam, né? Na semana passada, o nosso querido Pedrão colocou um artigo do nosso querido Djalma Santos sobre a evolução e a transição do animal para o homem, né? Diga, Verônica. Mauro. Oi. Boa noite, Mauro. Boa noite. Rapidinho, tá? Esse lance aí que a Flávia falou da dificuldade, eu também penso até que eu estou com algum problema, por quê? Se eu ler junto com quem está lendo, eu não assimilo absolutamente nada. Eu tenho que fechar o livro, somente ouvir para que eu possa compreender. Gente, isso é normal? Eu nunca vi isso.
Que bom. Isso depende de mecanismos de apreensão da atenção, Verônica. Tem gente que consegue compartilhar leitura ouvindo outra coisa, outras pessoas precisam estar focadas em silêncio, outras pessoas precisam somente ler sozinha. São maneiras diferentes de você direcionar a sua atenção e, com isso, captar o que você está buscando compreender. Não existe uma fórmula que é comum para todo mundo, entendeu? Ah, tá. Tá bom, então. São perfis das pessoas. Fica tranquila, não tem nada demais, não. Bom, pessoal, Obrigada. então, nada. Então, o Pedrão, né, botou lá esse artigo, muitas pessoas leram, comentaram comigo no privado, comentaram lá no grupo, e eu falei que hoje nós iríamos tratar desse tema, até porque tem a ver com o que nós estamos estudando. Eu não sei se todos leram o artigo na integralidade, tá bom? Eu li e tem muita coisa aqui que eu não concordo, não tem embasamento doutrinário, né? Apesar dele partir da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, mas depois o desenvolvimento do artigo é a opinião do companheiro, que respeitamos, mas que tem as minhas ressalvas em relação a algumas colocações que ele colocou aqui. Em função disso, como nós estudamos doutrina espírita, eu fiz uma pequena coleta de conteúdos da doutrina espírita, das obras fundamentais, para que a gente possa compreender esse tema, né, que nós estamos estudando aqui com relação aos animais e tudo mais. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente possa ir avançando. Começando lá no Livro dos Médiuns. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, a tela. Vocês estão vendo aí? Sim. Aqui é a Gênese. Ainda não é essa. Essa aqui vai ser o segundo compartilhamento. Eu acho, então, que é... Que é esse? Todo mundo está vendo aí. Consegue aumentar um pouquinho a letra, Mauro? Só um minuto. Deixa eu primeiro me livrar aqui desse quadro aqui. Livro dos Médiuns. Estão vendo aí o Livro dos Médiuns? Sim. Tá, beleza. Então, pessoal, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo que vai falar sobre mediunidade dos animais, nós vamos ter uma mensagem de Erasto. Na verdade, é uma dissertação de Erasto sobre esse tema, sobre esse assunto. Ele é uma dissertação longa, tá bom? Eu sugiro que todos leiam na integralidade. Mas eu vou pegar aqui uns trechos, tá? Para a gente poder entender melhor. Deixa eu só me ajeitar aqui com as telinhas aqui do Zoom, para não ficar atrapalhando aqui o sobe e desce. O pessoal não está enxergando aí, né? É só clicar no minimizar aí, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho o Zoom. Melhorou aí, pessoal? Olha, eu deitei a tela no meu celular e consegui ler. Para mim ficou melhor. Não sei se para todo mundo vai dar. Para mim tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer a leitura aqui meia que corrida e vou parar no ponto que eu acho importante, tá? Qualquer um de vocês aí da sala, quando quiser, é só abrir o microfone, pedir para eu parar, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo só a tela aqui, tá? Então, diz aqui, ó. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, porque era o tema que estava sendo estudado
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá por Kardec e seus sócios. Então, estavam estudando sobre isso lá. E aí, de forma espontânea, Erasto vem e traz uma mensagem, que é essa daqui. Então, ele vem falando assim, ó, explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais. Levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos, ok? Então, tinha uma pessoa lá no grupo que sustentava essa proposta, né? E era fervoroso adepto dessa teoria. Estamos compreendendo aí, né? Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. Então, essa aqui era a proposta do companheiro lá. É que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, deveis poder animar a matéria já animada e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim. Não pode ser assim. Então, Erasto começa a desmontar lá a ideia que o companheiro trazia. Primeiramente, entendendo-nos bem acerca dos fatos, quem é o médium? Aí ele vai dizer, é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos com E maiúsculo encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos com E maiúsculo, se não os espíritos com E maiúsculos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica. São, numa palavra, semelhantes. Está falando de quem? Do perispírito, dos espíritos. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos com E maiúsculo desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que lhes suprimem toda refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam a alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perceptível com o imperceptível? Não convencei-vos. O fogo que anima os irracionais,
O sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito com E maiúsculo em uma palavra, que anima o ser essencialmente perceptível. O homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental da perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem que só ele é perceptível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vive na Terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou amigo e o comensal do homem, será perceptível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostra mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua concha em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das Palinhas. e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas, as formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável, o espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deus deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisavam compreender, porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. E depois ele continua a desenvolver essa teoria, mas porque a gente quer, isso aqui basta. Depois vamos lá
pegar lá na Gênese, que eu sugiro também que os irmãos passem lá para dar uma lida, tá bom? Onde vai falar sobre a união do princípio espiritual à matéria. Então, ele vem falando aqui uma série de coisas, construindo o entendimento. Nós não vamos entrar nisso tudo, tá bom? E ele lá, no item 15, onde ele vai trazer a hipótese sobre a origem do homem, do corpo humano, tá bom? E ele vai dizer o seguinte: da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos com E maiúsculo humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito, com E maiúsculo, um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se, então, da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem, não raro, se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então, estamos entendendo bem o processo aqui, né? Seguindo. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese. Então, Kardec está trazendo uma hipótese. De modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o espírito e entre seu espírito e o do macaco. Então, está dizendo o seguinte: o fato dele ter usado um molde pronto que permitisse ao espírito a desenvolver suas potencialidades não quer dizer que seja o espírito do macaco que passou a ser espírito humano. São coisas diferentes. Um serviu a massa, o molde, o outro trouxe a personalidade, a inteligência e o progresso da espécie. Tudo bem? Agora vamos aqui a esse item 16, que é muito interessante, diz assim. Admita-se essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, ou seja, no processo de acasalamento, a partir de um determinado momento, que houve o acasalamento, né, de dois macacos, né, vamos dizer aqui, foi o molde escolhido, mas quem se ligou para a formação foi o espírito. E a partir dessa massa se deu corpo ao espírito humano. E assim derivou-se o tronco humano. E o símio continuou a ser símio. Tá bom? Então, continuando aqui, ele vai explicar isso aqui bem detalhado. Então, admita-se essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, então ele não é uma evolução progressiva daquele elemento, e sim, um novo habitante se revestiu de uma vestimenta carnal, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, então, uma vez o espírito humano já na Terra, as próximas
reproduções foram de humanos. Por isso, o embelezamento da forma, a modificação da forma, né? Outros atributos que esse novo tronco era possível adquirir para que o espírito pudesse cada vez mais usar das suas potencialidades que ele vem agregando pouco a pouco. Continuando. Se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. O que é a árvore de enxerto? Você pega uma outra espécie, duas espécies diferentes, né? Você pega ali um ramo, conecta na seiva da outra e deixa ela evoluir. Então, ela vai conseguir evoluir se alimentando da seiva daquela onde ela foi enxertada, né? Continuando. Deram origem a uma espécie nova, ou seja, esse novo habitante que se revestiu da massa física do macaco deu origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito, com E minúsculo, macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie. E o espírito, com E maiúsculo, humano, procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde, em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que, por sua vez, se tornou tronco. Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe essas informações das obras, né, fundamentais da doutrina espírita. Ok? Por que eu trouxe isso? Porque lá no artigo é dito lá que existem lugares em que os espíritos animais recebem o sopro e vira espírito humano, né? Isso não está dito em lugar nenhum das obras doutrinárias. Tá bom? Então, eu gosto sempre de trazer aquilo que a doutrina nos diz. A gente está estudando doutrina espírita. Existem várias outras propostas, entendimentos de outros companheiros que nós respeitamos, mas nós não podemos aceitar e trazer isso como sendo entendimento doutrinário. Então, aqui, tanto na dissertação de Erasto, quanto na discussão de Kardec na Gênese, tá bom? Entendemos claramente que são coisas distintas, com objetivos distintos, e que vieram paulatinamente, todo esse complexo contexto sendo preparado para a chegada do homem, né, do espírito com E maiúsculo, para que pudesse ter início o seu processo aqui na Terra. Ele coloca com muita clareza lá na Gênesis que é uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese muito plausível, porque nos itens anteriores, que vocês deverão ler, né, com calma e atenção, ele vem falando que o espírito pode agir sobre a matéria. Okay? Então, isso não tem dúvida, ele pode agir sobre a matéria. Porém, ele precisava de um instrumento que permitisse a ele se desenvolver todas as suas potencialidades. Se nós tirarmos o símil da história, qual outro animal daria ao homem condições, né, de desenvolver suas potencialidades? Então, o processo, né, do nosso planeta, né, ele foi acontecendo até que tivesse uma forma mais adequada para que o espírito pudesse começar a habitar o nosso planeta. E essa escolha foi a do macaco.
Então, o do macaco serviu como o quê? Como forma, elemento material. Ok? Então, nesse momento em que houve ali a fecundação, se ligou, então, quem? O espírito. E, como nós sabemos, o espírito traz, né, toda um arquétipo de formação que vai levar à construção daquele corpo. E, a partir dali, surgiu um novo tronco, o reino hominal aqui na Terra. E, a partir dali, vieram as reproduções naturais. Ok? Então, quis trazer esses embasamentos, né, doutrinários para mostrar o porquê que eu tenho as minhas restrições sobre o artigo do nosso querido irmão, né? Então, assim, tem todo o direito de construir as suas teorias, né? O que nós não podemos é trazer teorias particulares para dentro de conceitos doutrinários. Então, por isso que eu fiz questão de pensar essas duas fontes, né, para que a gente possa ter oportunidade aí de mergulhar um pouco mais sobre essa temática, que é a temática do nosso estudo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Suzy levantou a mão, diga lá. Não, é que eu não li essa postagem. Eu gostaria de pedir a alguém que marcasse para mim essa postagem para eu poder ler. E agradecer pela colocação de hoje, muito importante. Tá bom. Então, pessoal, onde nós paramos, então, na nossa pergunta, por favor? Ô, Mauro, antes de ir para a pergunta seguinte, Pois não? vale dar uma olhada na questão 774, na primeira fala da resposta da questão, para ratificar o que você está falando aí. No Livro dos Espíritos? 774. A primeira frase da resposta dos espíritos. Você pode ler para mim, que eu ainda estou me localizando aqui? Eu estava no Kardecpedia, mas em outro livro. Ele começa dizendo: o homem tem um destino diferente do destino dos animais. Exatamente. Então, isso vem o quê? Vem corroborar com o que nós estamos falando. Isso, né? para ratificar o que você falou. Exatamente. Então, como ele falou lá também, o Erasto falou, né? Nós temos uma propensão dos extremos, né? Ou tira completamente uma coisa, ou mistura uma outra coisa que não tem nada a ver, ou não guarda relação com ela. Então, por isso nós precisamos, gente, eu falo sempre, estudar a doutrina espírita desta maneira. Então, nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, depois nós vamos nos aprofundar em outras obras, vocês vão ver a correlação que existe entre elas. Como Kardec foi didático, ele foi cauteloso, né, na formulação dessa construção. Então, não tem, volto a repetir, não tem nada contra nenhum companheiro que traga uma observação, uma teoria diferente. Ele tem todo o direito disso. Mas o que nós não podemos e não devemos é pegar posições particulares e trazer como sendo algo doutrinário. Isso é que nós temos que ter ressalva. Diga, Verônica. Oi. Ô, Mauro, vocês devem conhecer essa foto. Eu tenho essa foto, só que eu não sei aonde está. E há muitos anos atrás, nos foi mostrado vários macacos. Isso na época primitiva, né? Era aquele muito curvado, até que ele foi evoluindo, e a gente via o último macaco realmente como corpo humano, só que em macaco. Só que veio um dizer, estava escrito assim, se houvesse Eva, não haveria essa evolução. Por um acaso você tem conhecimento, ou Valdemir, ou alguém, disso que eu estou falando? Não. Doutrinariamente, não. Eu vou procurar e vou mostrar isso para vocês. Tá bom. Tá bom, então, obrigado. Ô, Mauro, esse texto que você leu está no Livro dos Médiuns. Você sabe me falar, por favor, o capítulo? Mediunidade dos animais. Tá bom. É uma dissertação de Erasto, tá? Tá.
E o capítulo 15 da Gênesis. Isso. Obrigada, gente. Não, item 15. Item Item 15, 15. capítulo 11. É item 15. Tá bom? Capítulo 11. Tá, obrigada. Beleza. Agora, pessoal, onde nós paramos no nosso Livro dos Espíritos, por favor? 608. 608. Vou chegar lá. Espera aí, pessoal. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Que é Gênesis. Bel, você pode ler para a gente? Claro. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período humano? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. A resposta é bem clara, né, pessoal? Ela, por si só, já diz o motivo. A gente não tem como saber esse início. Eu acho até difícil, né, se nós fôssemos procurar hoje, né, conhecer, né, tudo aquilo que nós vivemos lá na época, né, que nós estávamos lá no ventre, ou nos primeiras horas do nosso viver, dificilmente nós temos... Eu não conheço ninguém que tenha essa lembrança. Alguém aqui tem? Não. Então, é mais ou menos isso, né, que ele vem nos trazer. Essa condição que nenhum de nós guarda, porque nós não temos essa lembrança mesmo, né? A capacidade de reter essas vivências, até porque existe um estágio entre a nossa criação de Deus, né? Por Deus, da nossa individualidade, e o início dessa percepção, né, em que nós começamos a efetivamente armazenar conhecimento, entendimento sobre aquilo que estamos vivendo. Então, existe realmente um gap. Nós começamos, creio eu, né, a acumular essas experiências quando nós encarnamos e, a partir daí, começamos a fazer as nossas escolhas e, por essas escolhas, as consequências das vidas futuras. E isso, então, forma o início de temporalidade das nossas vidas, né? Penso eu que seja desta maneira. Mas é puro achismo da minha parte, porque também não há como termos a certeza de que seja assim. Oi? Quem falou? Foi seu eco. Ah, foi? Foi. Então, beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Então, vamos adiante. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Depende da distância que medeie entre os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só lentamente se efetuam porque ainda não têm a secundá-los à vontade.
vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. É isso aí. Então, à medida em que todo conhecimento, né, a moralidade resultante de escolhas, né, consistentes, elas vão fazendo parte desse nosso arcabouço, é a partir daí que nós vamos ter, então, essa linha histórica, né, da nossa existência. Nenhum espírito veio dizer como foi o seu processo antes das suas experiências iniciais. As grandes civilizações, né, que nós tivemos aqui na antiguidade, elas trouxeram resquícios desse conhecimento, dessas certezas que eles tinham da vida anterior que eles tiveram lá do outro mundo. Por que eles vieram e trouxeram tanta ciência, tanto conhecimento que na época não se podia ter? Por que eles conseguiram, por meio de pedra, por meio de ferramentas arcaicas, né, construírem sistemas de esgoto, começarem a fazer plantação, né, entenderem a sazonalidade do tempo? Por quê? Porque é um conhecimento que eles trouxeram. E que chegaram aqui não tinha nada, e eles foram adaptando, mas o conhecimento estava lá pulsante. A mesma coisa se nós estivéssemos hoje numa reencarnação muito próxima do primitivismo. Nós também teríamos lembranças próximas daquilo que nós fomos capazes de assimilar. Por isso que ele diz aqui, à medida que nós evoluímos, à medida que nós crescemos no processo evolutivo, essas lembranças mais pretéritas, né, que não agregam efetivamente valor ao nosso progresso, vão ficando esquecidas. E muitas das vezes nem lembra mais, né, daquilo que foi. Ok? Então, é isso que ele está nos dizendo aqui na pergunta 609. Essa pergunta e resposta da 610, ela é muito significativa, tá bom? Vamos prestar bem atenção nessa pergunta 610. Diga lá, Bel. 610. Ter-se-ão desse modo enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ok. E aí fecha esse tema, né, esse item aí muito importante, muita confusão que se faz, né, sobre essa temática, mas, na minha visão, fecha com um entendimento cristalino a respeito dessa relação que existe entre o homem e os demais elementos, que são criação de Deus também, mas que têm propósitos muito bem definidos. Ok? Então, eu creio que fechamos o entendimento. Antes de nós passarmos para a pergunta 611, eu gostaria de saber do grupo se ficou claro, se alguém tem alguma dúvida, né? Se a compreensão não se fez, para que a gente possa seguir. Se todos estiverem de boa, a gente vai em frente. Mas alguém acha que a gente vai voltar, gatinho? Mas alguém está dizendo, lembra aí que foi Samambaia? Não, né? Olha, sinceridade, eu acho que essa briga toda, essa controvérsia toda que há, primeiro foi por causa disso, né? Da gente, que essa hipótese que Kardec botou de que um molde já feitinho, que já dá para botar um humanozinho ali. Ele usou, porque por que ia fazer um corpo totalmente diferente? Já tinha um molde, né? Então, se a pessoa fosse totalmente materialista, é claro que ela imaginou que a evolução
do macaco para o humano, né? Devido a isso. Mas só foi usado, só como você falou, o molde. É que nem um bolo, né? A gente vai fazer vários bolos com a mesma receitinha daquele bolo comum, né? Mas daquele bolo comum a gente faz milhões de outros bolos, né? Não eu, mas quem faz bolo. Mas o que eu acho que a polêmica maior é assim, mas por que só a gente que foi privilegiado, né, para evoluir? Mas aí eu não vejo assim a gente entrar na mesma discussão. Por que uma árvore não evolui também para humano? Por que uma montanha não evolui para humano, a água? Então, tipo assim, para mim, assim, cai muito normal quando eu vejo essas explicações, ainda mais agora você que trouxe, né, a Gênese, o livro dos médios. Assim, eu não sei se vocês já viram um tronco, né, que faz uma árvore, daquela árvore, é o mesmo tronco, mas daquele tronco vai os peixes, né, os pássaros, né? Já viu isso? Então, é o mesmo tronco, porque nós todos somos matérias. Então, os elementos químicos que foram formados, os corpos, a gente usou os mesmos. Nitrogênio, oxigênio, carbono, né? Foram os mesmos. Então, a base realmente foram a mesma para todos. E aí foram modificando ali, adaptando aqui, e crescendo ali, evoluindo ali, mas cada um na sua espécie. E aí, eu nem acho que, de repente, foi privilégio, né? Porque, poxa, de repente, a vidinha de um cachorro que não sofre, não paga nada, é bem melhor, né? Então, quer dizer, eu não sei nem qual é o privilégio, que a gente ainda vai ter que passar pelo umbral, e essas coisas todas. Então, eu não vejo privilégio muito bem aí, não, entendeu? Cá entre nós. Obrigado, Bel. Diga, Verônica. Hein, Bel? Voltar ao planeta primitivo, né? Eu acho que ninguém acha que a gente vai voltar para ser cachorro. Muita gente acredita que os cachorros vão virar gente, vão virar ser humano. Essa regressão, acho que não passa na cabeça de ninguém, não. É o próximo item que nós vamos estudar, que é a metempsicose, né? Mas diga, Verônica. Ô, Mauro, até eu ia fazer a mesma pergunta que a Bel, quase parecida, né? Aí eu te pergunto, por que Deus, como foi dito aí nas últimas palavras, escolheu somente os humanos para chegar até a ele, em termos de evolução? Por que também não pôde ser o animal? Porque são elementos estruturais. Acabamos de estudar isso aqui, acabamos de ler. Os animais são elementos para permitir a vida do homem na Terra, para que ele pudesse se alimentar. O corpo precisa se alimentar, o corpo precisa se aquecer, o corpo precisa... Entende? Então, esse corpo, que é semelhante em termos biológicos, né, a qualquer outro animal, né, ou até mesmo vegetal que existem propriedades comuns, mas Deus escolheu uma estrutura. Isso que a gente tem que entender. Deus escolheu uma estrutura material para que o espírito criado, né, pudesse ter um ambiente na matéria, uma convivência na matéria, experiência na matéria, para alcançar a pureza. Isso Deus escolheu, sei lá por que ele escolheu isso, mas ele escolheu. Foi ele que determinou. Esse grupo aqui eu vou criar para serem, no futuro, a depender dos seus esforços, os espíritos da criação. Pronto, está lá. O restante é elemento estrutural, elemento que precisa, em detrimento da estrutura física que eles irão habitar, para a manutenção da vida. Foi isso. Então, por isso que ele criou. Beleza, Mauro. Peraí, eu tenho outra perguntinha, tá? Diga lá. Ó, Mauro, eu nunca esqueço das palavras logo no início que eu entrei nesse grupo, que você sempre enfatiza isso. Existem casas espíritas e casas espíritas. Logo no início, né, que eu comecei a me dedicar aos estudos, gente, eu estou perplexa agora, porque eu ouvi, com esses ouvidos que a terra há de comer, né, que eu já tinha sido planta e mineral. Eu falei, Jesus, eu já fui uma planta, eu já fui um mineral. Você acredita que agora que eu estou conseguindo entender que eu nunca fui nada disso? Porque vocês aqui estão me ensinando, gente, isso é surreal. Isso aí é o estudo. É o estudo que nos leva à compreensão. Dá vontade de voltar lá e falar.
Não, não fala nada, não. Deixa cada um, Eu não vou cada um falar, seu não, tempo. porque eu estou tendo muito. Ó, sabe por que eu não vou falar? Porque depois que eu conheci vocês, eu me tornei mais educada do que eu já fui. Maravilha. Parabéns para Sabe? você. Mas, Mauro, que dá vontade, dá. Que dá. Diga do Mas está céu. tranquilo. Obrigado, Obrigado, Verônica. tá? Mauro, Obrigado. é sobre isso que a Verônica falou que eu ia falar aqui. Quando eu comecei com o espiritismo, eu comecei a frequentar uma casa que eu achava que era casa espírita, mas era espiritualista. Isso fui entender depois. E lá, numa determinada palestra, também com esses ouvidos que a terra há de comer, eu ouvi a mesma coisa, que nós passamos por todos os reinos, o mineral, o vegetal. Aí eu ficava assim na minha cabeça, porque eu sempre questionei tudo. Eu ficava, mas como? Então, uma pedra que eu tenho lá numa rocha, ali dentro tem um protótipo do ser humano, ali tem vida nesse nível. E aquilo nunca se concretizou em mim. Agora, estudando, por isso a importância que vocês falam sempre de estudar, é mais do que perfeito. Tem que estudar para a gente tirar esses conceitos errados que eu aprendi, que eu já fui uma rocha, uma planta, um cavalo marinho, tanto que na palestra ela falou, olha, pode ver que no ventre humano nós assumimos várias formas, e essas formas são parecidas com os animais que nós fomos um dia. Aí eu fiquei com aquilo, depois eu fui tirando, porque eu fui vendo que a coisa não era bem assim. E hoje, 100% não é assim, claro. Mas isso realmente é propagado por aí, tem muita gente acreditando que é assim mesmo. É verdade. Diga, Íria. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Não, eu quero falar que, professores, quando estudei criacionismo de Darwin na faculdade, por mim mesma eu cheguei à conclusão que nós viemos do macaco. E isso ninguém me tirava da cabeça. E hoje eu acho que você veio meio que complementar o que eu pensava, só que de uma maneira diferente, uma claridade diferente, porque às vezes eu tinha muita dúvida nisso, e eu já tinha lido essa parte da Gênese, onde ele fala sobre a união do princípio espiritual com a matéria e sobre a evolução do homem. Eu já tinha lido e não tinha compreendido. E eu fico muito grata de hoje ter compreendido um pouco além das minhas faculdades a respeito. Tá bom? Tá bom, Obrigada. querida. Obrigada a você. Mais alguém? Então, pessoal, eu acho que a gente agora vai evoluir melhor, né, no entendimento desses temas, porque nós fizemos, creio eu, tenhamos feito uma base bem sólida a respeito dessa temática, né? E não vamos mais misturar as coisas. Vamos entender melhor essas colocações que os companheiros têm todo o direito de trazer. Alguns trazem efetivamente por seguirem uma outra linha de entendimento, que nós respeitamos, mas eu não vejo nenhuma dificuldade pelas obras fundamentais de entender o que os espíritos quiseram nos dizer. Tá bom? Diga, Pedrão. Eu só quero agradecer aí a sua ajuda, a sua colaboração, né? Porque realmente deu para entender muito bem o que significa realmente a evolução dos animais, do espírito, essas coisas todas. Então, e peço até perdão aí aos amigos por ter postado um artigo que não é doutrinário, como você disse, tá bom? Não, Pedrão, então, peço foi desculpas ótimo. aí. Não tem motivo de desculpa, não. Foi ótimo você ter colocado o texto, suscitou essa abertura, né, de discussão, e só vem fortalecer o estudo. Isso não tem problema nenhum, Pedrão. Foi ótimo você ter postado, porque pior se você não tivesse colocado e as pessoas tivessem tido contato com esse texto e as pessoas iam ficar com uma interrogação imensa na cabeça. Assim a gente pôde esclarecer, tá bom? Tá bom, obrigado obrigado aí pela ajuda. Diga, Valdemir.
Só para responder a pergunta da ajudar a Verônica, quando ela disse por que Deus escolheu isso e não aquilo, nós estamos lá nas questões, eu sugeri a ela as questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos, 10, 11, 12, 13, que ela vai entender melhor, né? Por que nós não podemos saber ainda o que Deus, qual é a vontade de Deus. Lá na questão 10, nós já estudamos lá, mas vale a pena relembrar, só para auxiliá-la nesse processo. Tá bom, Valdeni, obrigado pela dica. Maravilha. Então, vamos parar aqui. Na pergunta 611, vamos entrar, então, na metempsicose. Tá bom? Algumas teorias aí que muitos artistas acham que fazem parte dela. Mas vamos, então, fazer a nossa prece por mais esse encontro. Agradecer a Eliane pelas lindas músicas que ela cantou para a gente hoje. Obrigado, Eli. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Bel, você faz a nossa prece, por favor? Faço. Vamos lá, então. Então, mais uma vez, estamos aqui, juntos, em meio de amigos, encarnados e desencarnados, com o coração aberto para aprendermos mais sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer com tanta bondade. Que a gente possa, então, continuar com essa fagulha de luz plantada nos nossos corações, que a gente possa ser essa fagulha de luz constante na nossa vida, porque ainda mais agora, nesse tempo tão tumultuoso, que a gente possa manter essa paz interna, essa paz que possa abranger e tocar a todos ao nosso redor, para que a gente mantenha a sintonia do nosso planeta cada vez melhor. Então, agradecidos pela essa oportunidade de estudo, a gente agradece, a gente mantém esse apelo para que todos que aqui agora precisam do seu apoio possam tê-lo com vibrações positivas. Então, a gente agradece mais uma vez e encerra o nosso estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Bel. Obrigado a todos. Roberta, você botou uma pergunta aqui no chat, né? É que você disse assim, Roberta Capozzi. Isso, foi. Eu nunca ouvi me dizerem que eu era... de eu ter ouvido, né? Não, peraí, entrou outra aqui. Eu nunca ouvi me dizerem que eu era de outro reino, mas me disseram que já fui homem. Então, ser outro gênero humano não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Né? Nós precisamos viver, sim, vários gêneros, né? Porque em cada um deles e em cada experiência nós vamos adquirir outras formas de aprendizado. Então, isso é normal, sim, natural, tá bom? Mas o que nós vamos ver no capítulo seguinte, no item seguinte, que é metempsicose, é a proposta de que, uma vez desencarnado como homem, você possa habitar o corpo de um animal, de uma planta, né? Para dar seguimento ao seu processo. Isso é o que a gente vai ver lá na teoria da metempsicose, que nós já vimos aqui, pelas explicações que fizemos hoje, ser algo impossível, e Kardec vai, de novo, e os espíritos vão explicar isso para a gente na próxima semana. Tá bom? Tá joia, Mauro. Obrigada. Nada, Boa beijo. noite a todos. Tchau. Até amanhã para todos, pessoal. Beijo grande. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.